Ora, vamos dar início então agora às sessões da parte da tarde e, como tal, vamos convidar os participantes, melhor dito, os porta-vozes das salas paralelas, para esta sessão plenária, onde iremos partilhar as conclusões das diversas temáticas discutidas nas mesmas. Convido a doutora Teresa Pombo para dinamizar esta sessão plenária. Eu não vou fazer nada. Olhem, depois de meia hora eletrizante, vamos ter meia hora mais eletrizante ainda. Deve ser por isso que me convidaram a mim, que já sabem que eu sofro, Karina, de como é que eu sofro de pega essa coisa. Não, a Marina, ela já sabe. Eu só tenho, infelizmente, comigo os nomes dos colegas, mas eu queria saber o nome de todos. Vou chamar aqui pertinho de mim o porta-voz ou a porta-voz da sala 1. Fugiu, entretanto. Não. És tu? Então pronto. Rita Alves, ela é que merece as palmas. Força, senta-te. Sim. A seguir, da sala onde eu estava, o Simão Lomba. Palmas para ele. E palmas. A Cíntia não vem, acho eu, Cíntia, mas a Cíntia ajudou o Simão, merece palmas também, só favor. A sala 3, Ana Vicêncio, palmas. Teve a ajuda da Stephanie. Palmas também. E da sala 4, não tenho o nome. Quem foi? Sala 4? O meu amigo César. Boa. Ok. Eu não sei como é que vamos fazer isto, mas vamos respeitar a ordem numérica. Sou de português, mas gosto muito de matemática para estas situações. Sala 1. Só dizer uma coisa aqui. Vocês sabem que eu nunca respeito as regras, não é? Está tudo muito arrumadinho num Padlet, está bem? Que vão ter acesso depois, por isso não tomem notas, façam só questões, que é mais importante. Mas eu achei incrível na minha sala, o Simão nota tudo, está tudo reunidinho no Padlet, o Padlet está a testar, ou já está no site do evento, não é? Ok, Rita. Impecável. Então deixa-me só. Então agora não olhar para mim. Acho que há uma cara. Olha. Posso vir embora? Nada. Eu ia me sentar de bom grado, mas eu estava aqui, estou contente. Promover uma visão transformadora da educação. 4 subtemas. Rita, 5 minutos. Então, nós na nossa sala nós dividimos-nos em pequenos grupos e por isso eu não sou assim muito responsável por tudo, mas pela voz daquilo que está aqui no Padlet. Nós tínhamos 4 questões orientadoras, as quais, se vocês olharem para o Padlet, há um número antes de cada resposta, que foi a sugestão que o grupo encontrou de, por exemplo, na questão 1, que era como podemos traduzir valores como inclusão, sustentabilidade, cidadania democrática e aprendizagem ao longo da vida em práticas pedagógicas na escola. Estão ali várias respostas com o número 1, nomeadamente envolver os alunos para que possam participar equitativamente nos projetos, dar voz aos alunos fazendo relacionar os conteúdos com os valores enunciados. Uma questão que esta eu conheço mais porque estava no meu grupo, que era, não é a questão de nós conhecermos o Decreto-Lei 54, mas é ter formação adequada a cada contexto dele e fazer a transferibilidade e a aplicabilidade do mesmo à sala de aula. E fazer funcionar em pleno a diferenciação pedagógica, promovendo inclusive encontros informais entre escola, comunidade. Falou-se muito das famílias, partilha de recursos culturais que existem à volta no envolvimento local, etc. Na pergunta, o trabalho de projeto, com grandes projetos bandeira, os clubes, os megas projetos e os DAC. Mais. Depois, na segunda questão, de que forma a formação contínua pode ajudar os professores a enfrentar os desafios da sala de aula? E uma das respostas é ajudar a ultrapassar desafios, permitir esta atualização constante das pessoas, ter sempre como princípio a inovação pedagógica, compreendendo a linguagem utilizada em sala de aula e ajudar os alunos a reconhecerem isso e a utilização de códigos comuns. Temos aqui também como princípio que uma das formas de ajudar os professores era os formandos obrigatoriamente, ou incentivar os formandos, não é obrigatoriamente, nós tiramos esta parte, incentivar os formandos a que façam a partilha do conhecimento que obtiveram nas formações
com os restantes grupos, colegas, de alguma forma encontrar espaço para que isto, quase como uma obrigação cívica, de partilhar conhecimento após as formações. Temos aqui a terceira questão, como é que a formação contínua pode apoiar os professores na promoção de competências sociais essenciais nos alunos como pensamento crítico e autonomia, e uma das respostas e opções do meu grupo foi: a própria formação contínua deverá ser ela promotora destas competências essenciais. Ou seja, aquilo que nós ouvimos aqui hoje de manhã, que é sermos práticos, sermos ativos, sermos inovadores. E continuamos aqui sentados numa mesa à frente e vocês aí a ouvir o que nós estamos aqui a dizer. É a questão do isomorfismo pedagógico e, de facto, as próprias formações estarem organizadas tendo em conta isto, que é, independentemente do tema, da geografia, do que for, o pano de fundo devem ser estas competências essenciais a serem trabalhadas e desenvolvidas. Em relação à quarta questão, que estratégias podem tornar a formação contínua mais reflexiva e centrada na melhoria da prática docente? Deixem-me ver se há aqui alguma resposta. A Rita Gorgulho, que deveria estar aqui, o grupo dela diz: partilha de boas práticas, práticas colaborativas, metodologias ativas e diferenciação pedagógica. E eu aqui coloco ainda uma espécie de enxada que é: uma das estratégias deveria ser a continuidade após a formação, ou seja, nós temos 25 horas, temos 10, temos 6, o próprio formador deveria haver um espaço para fazer acompanhamento, monitorização dos formandos que estão com ele em determinado tempo e em contexto. Pronto. Tá? Pronto. Então, a sala 2, formação contínua e inovação pedagógica. Ok. Eu não tenho aqui as perguntas, mas na nossa sala, como era um grupo pequeno, acabámos, não houve só um grupo e, portanto, foi feita em torno das perguntas foram feitas algumas reflexões e depois aqui no Padlet nós podemos ver um resumo um bocadinho pelas intervenções. Houve algumas preocupações, também temos perguntas, porque as perguntas fazem-nos pensar e refletir e penso que por vezes é melhor do que dar uma resposta fechada, é ter perguntas, mais interrogações, e isso também surgiu no grupo. Há também diferentes perspectivas, por exemplo, a perspectiva de um diretor de um centro de formação não é exatamente a mesma dos formadores. O diretor de formação preocupado com o levantamento das necessidades de formação, mas também com a relação, como é que se faz esse levantamento de necessidades e até que ponto é que esse processo precisa ele próprio de ser melhorado. Depois, a perspectiva do formador, a inovação, houve também aqui uma discussão, o que é isso. Voltamos muitas vezes à necessidade de repensar os conceitos, não é? O que é isso da inovação, e a preocupação de que a inovação não seja só o discurso, mas que seja de facto trazer algo de novo, não é? Trazer práticas novas e transformar, mais uma vez esta palavra, ir transformando as práticas e incentivar os professores a incentivarem novas práticas e os alunos também, eles próprios, que estejam neste processo de transformação. E perspectiva aqui, fala tu. Força. Preocupação de inovação com isto. Também a preocupação com a sustentabilidade, portanto, a inovar, mas garantir que, por exemplo, aquilo que se faz na formação, por vezes há até iniciativas que até são interessantes, mas é necessário que este processo se mantenha e que haja uma sustentabilidade dos custos de formação. Por exemplo, muitas vezes, aliás, isso já foi aqui falado hoje, penso que foi o João que falou neste aspecto de se voltar a retomar aquilo que foi trabalhado nas formações.
A avaliação foi outra preocupação. É muito importante avaliar aquilo que se faz, não é? Porque por vezes também é preciso avaliar e também tirar conclusões e devolver essa avaliação, saber o que é que se pode fazer para que possa haver uma melhoria e uma mudança efetiva, não é? Depois, uma formadora falou aqui do MEM, portanto, o Movimento da Escola Moderna também fez uma partilha do trabalho autónomo e partilhou aqui um trabalho interessante, falou nesta questão também dos professores trazerem para a formação, no fundo, algo que mostre aquilo que eles fazem na sua prática, trazerem também as preocupações e de haver esta relação entre a formação e a prática, este trabalho. A diretora de escola mostra aqui alguma preocupação com a formação e também com como é que se promove a colaboração entre os docentes, e aqui surgiu, depois houve aqui alguma discussão sobre isto, algumas propostas, porque não basta ter... Muitas vezes o problema é o tempo, não é? Mas não basta ter um espaço comum de trabalho, é preciso ir além disso. Portanto, foi um bocadinho aqui em torno disto. Não é o horário que vai terminar. Pronto, não é só o tempo que vai determinar, portanto é preciso envolver, no fundo é preciso envolver os professores, não é? Haver algo que os envolva, pô-los a trabalhar em conjunto, a refletir, mas tem que ser em torno de algo em comum, quer seja no conselho de turma, quer seja de outra forma. E por último, temos, portanto, um formador que referiu em relação a uma formação concreta da criação dos ambientes de aprendizagem inclusivos e inovadores. Portanto, referiu que inovar é encontrar um contexto específico, portanto, uma resposta que ainda não foi encontrada, não é? É preciso fazer algo que resulte efetivamente. E penso que é tudo. Está ótimo. Obrigada, Simão. Obrigada, colega. Ok, então passamos para a sala 3. Obrigada. Em que o foco estava no papel do formador na construção de uma cultura de indagação e desenvolvimento contínuo de professores. Ana, força. Ana, força, se eu conseguir. Não é fácil. Não, desculpem, não estou nada habituada a estas coisas. Nós rapidamente percebemos que as 3 pistas de reflexão ou para reflexão estavam muito entrecruzadas, embrincadas e eram interdependentes, e depois fomos super indisciplinados e respondemos a tudo ao mesmo tempo, e portanto aquilo que vão ouvir neste momento, exatamente porque não houve tempo para tratar as coisas, é assim um bocadinho desconchavado, mas era o que nos ia na alma e que foi bastante profícuo, pelo menos para mim, fartei-me de aprender. Como sempre, quando se juntam professores, começamos com as queixas, começamos com as barreiras a todas estas coisas. Rapidamente começámos a desmontar barreiras, nem vou falar delas, porque batemos sempre no tempo, batemos sempre naquelas coisas mais clássicas, e chegámos à ideia de comunidades de prática, porque nos parece que pode ser por aí que os formadores também podem ser ativadores e dar alguma sustentabilidade a tudo isto. É claro que ser comunidade, e agora vou mesmo dizer exatamente o que o colega disse, é uma forma de estar na vida e, portanto, não se constitui uma comunidade por decreto ou porque as lideranças nos impõem, as coisas têm que ser com envolvimento, como já ouvimos noutras salas. E daí fomos falando muito nesta horizontalidade nas relações, na questão toda relacionada com um outro conceito que um outro colega trouxe, que me pareceu muito interessante, que é o conceito de cooperança. Ter segurança no erro, de ter confiança, de ter empatia, de efetivamente sentirmos que somos colegas, que é uma palavra que também não se vai utilizando assim tanto. Um resumo muito pessoal, porque o texto é extenso e eu estou cheia de curiosidade para ouvir os autores seguintes, como creio que toda a gente.
Dizer que efetivamente para que exista uma comunidade, o formador e as lideranças de topo e intermédio das escolas podem sempre assumir exatamente um papel ativador de envolvimento de liderança, mas não vai acontecer se não existir comunicação, colaboração, cooperação com intencionalidade. Tem que haver identificação. As pessoas têm a sentir que estão, que fazem parte, que há pertença. E isto consegue-se também passando por este assumir da autoria, que os professores também vão fugindo, e que na nossa sala foi falado um bocadinho como a escrita profissional e como este léxico que nos constitui, que também já foi falado durante a manhã, e que efetivamente tem a ver com o nosso core, com aquilo que nós somos enquanto professores, e temos que tirar tempo para escrever, para pensar, para refletir, para estar uns com os outros. Terminar com outra citação que também me ficou, que é o sem conhecimento não há perguntas, portanto temos todos que continuar a aprender, e isto implica que quando estamos uns com os outros temos que ter disponibilidade para desaprender, foi alguma coisa que também foi dito na nossa sala. E termino com a citação da colega que também encerrou a sala porque nos mandaram vir embora, que tinha que ver com a psicologia e o locus interno e o locus externo. A mudança é efetivamente a partir de mim, da minha disponibilidade para acolher e para mudar, e mais não seja mudar a partir do meu metro quadrado. Muito obrigada. Muito obrigada. Várias visões na sala, também é natural, éramos muitos, áreas diferentes, agrupamentos diferentes, experiências diferentes. Tentámos definir primeiro o que era o currículo, o que é que se definia, se era a matéria que tínhamos para dar, entre aspas, se era o que queríamos trabalhar com os alunos, e as dificuldades de implementar isso no terreno. Basicamente, o que é que nos limitava numa coisa que todos acordámos, que não era debitar a matéria, mas sim desenvolver competências. A questão é que tentámos explorar foi até que ponto é que os documentos de orientação que recebemos estão de acordo com o que depois é a avaliação externa, com o tempo que temos para lecionar com todas essas abordagens e o ensino individualizado, com todo o tipo de alunos que temos, como é que estamos inseridos localmente, expectativas da sociedade em relação aos professores e dos alunos também, e basicamente onde é que chegamos. Provavelmente aqui na parte da avaliação externa não estar bem de acordo com os documentos orientativos, pelo menos na visão que tivemos na sala, o haver a liberdade para trabalharmos os conteúdos de acordo com os alunos que temos à frente, e adaptar os instrumentos de avaliação a essas turmas, a esses alunos, a essas comunidades. Foi possivelmente as dificuldades maiores identificadas, e mais uma vez, mesmo assim não houve consenso entre todos os que estávamos na sala. Ok, perfeito. Eu não vou fazer nada agora, claro, que é impossível. Primeiro porque fizeram um excelente trabalho, e segundo porque, como disse a Ana, o mais importante vem a seguir, que é ouvir o João e ouvir o Etienne e a Beverly. Mas centrava-me só na tal questão da procura contínua de soluções novas para problemas, uns que são novos e outros que são os mesmos de sempre, mas em contextos diferentes. Mas essa preocupação com o contexto, que acho que é importante e que foi uma linha comum às 4 salas, está bem? Obrigada.